Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa é uma história sobre pessoas, sobre laços, sobre perdas, sobre recomeços e sobre como o amor pode atravessar o tempo, os anos e até várias vidas diferentes. A gente acompanha a jornada de um cachorro que renasce várias vezes, sempre em corpos diferentes, com raças diferentes, donos diferentes, mas com a mesma alma. Cada nova vida traz uma pergunta: qual é o meu propósito? Em uma vida, ele é um filhote bagunceiro, em outra, um cão policial, depois um cachorro de companhia que salva alguém da solidão. E a cada recomeço, ele aprende algo novo sobre o mundo e sobre os humanos. Aprende o que é cuidar, proteger, amar, sofrer e também deixar ir. Antes mesmo de entender o mundo, Bailey nasce curioso, observador e com aquela inocência que só um filhote tem. Ele não sabe o que é propósito, não sabe o que é amor, mas sente. Tudo é novidade. Cheiros, sons, pessoas passando, o vento batendo no rosto. O mundo é grande demais para um corpo tão pequeno. Bailey acaba sendo resgatado por um grupo de crianças, e ali ele conhece Ethan. Não é um encontro qualquer. Tem algo diferente desde o começo. Enquanto os outros veem apenas um filhote, Ethan enxerga um amigo, e Bailey sente isso na hora. Ele não sabe explicar, mas sabe que aquele garoto é importante. É como se o coração dele tivesse encontrado um lugar seguro. Eles vão morar juntos em uma fazenda e o filme desacelera para mostrar o cotidiano dos dois. Nada de cenas exageradas, só um momento simples. Correr pelo campo, brincar no celeiro, esperar o ônibus escolar, dormir no chão do quarto. É nessa simplicidade que a relação se fortalece. Bailey passa a ver o mundo a partir de Ethan. Quando Ethan está feliz, Bailey está feliz. Quando Ethan está triste, Bailey sente mesmo sem entender o motivo. Ethan cresce e Bailey cresce junto. A infância vira a adolescência e os problemas começam a aparecer. O pai de Ethan é violento, frustrado com a própria vida, e isso cria um ambiente pesado dentro de casa. Bailey não entende palavras duras nem brigas, mas entende sentimentos. Ele sente o medo, a tensão, a tristeza, e tenta proteger do único jeito que sabe, ficando por perto. A amizade entre os dois se aprofunda ainda mais quando Ethan se apaixona por Hannah. Bailey vira cúmplice, observa, torce, participa das brincadeiras, corre atrás deles pelo campo. Para Bailey, aquele é o momento mais feliz da vida. Ele acredita que seu propósito seja esse, manter Ethan feliz. Mas a vida, como sempre, muda. Um acidente grave deixa Ethan machucado e destrói seus sonhos de ir para a faculdade e jogar futebol. A frustração toma conta dele. Bailey sente a mudança. O garoto alegre vai se fechando e o cachorro tenta, em silêncio, puxá-lo de volta para a luz. Ele não pode curar a dor física, nem o coração partido, mas continua ali, fiel, presente, constante. O relacionamento de Ethan e Hannah acaba se perdendo com o tempo, e Bailey percebe que algo importante está escapando. Mesmo sem entender o que é futuro ou escolhas, ele sente que aquele afastamento não é certo. Ainda assim, ele não pode impedir, ele só pode amar. Os anos passam e Bailey envelhece. O corpo já não responde como antes. As corridas ficam mais lentas, os saltos menores, mas o amor continua intacto. Quando chega o momento da despedida, o filme não tenta suavizar. É doloroso, é silencioso, é real. Bailey parte nos braços de quem ele mais amou, com a sensação de dever cumprido. Antes de fechar os olhos, Bailey acredita ter entendido seu propósito: amar Ethan, protegê-lo e acompanhá-lo enquanto pôde. Mas logo ele percebe que essa história ainda não acabou. Quando Bailey abre os olhos novamente, tudo é estranho. O cheiro é diferente, o corpo é outro, a energia é nova. Ele ainda carrega lembranças confusas da vida passada. Campos abertos, um garoto chamado Ethan, uma sensação forte de pertencimento, mas agora o mundo exige outra postura. Ele renasce como Ellie, uma pastora alemã, forte, focada e cheia de disciplina. Desde cedo, Ellie percebe que essa vida tem uma missão clara. Ela é treinada para ser um cão policial.
Nada de correr livremente por fazendas ou dormir no quarto de uma criança. Aqui tudo é regra, comando e responsabilidade. No começo é difícil, mas ela entende rápido que seu propósito agora é proteger vidas humanas. Ela cria um vínculo intenso com o seu treinador, Carlos. Diferente de Ethan, Carlos não demonstra carinho com facilidade. Ele é fechado, rígido, vive para o trabalho. Mesmo assim, Ellie sente que ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Aos poucos, entre treinos duros e operações perigosas, os dois se tornam uma equipe inseparável. Ellie aprende que amor nem sempre vem em forma de abraço, às vezes vem em confiança. Em uma missão decisiva, Ellie acaba sacrificando a própria vida para salvar Carlos. Não há dúvida nem medo. Para ela, proteger aquele humano era tudo. No último instante, ela sente que cumpriu sua função. Mais uma vez, a vida termina com a sensação de missão cumprida, mas com o coração ainda carregando algo inacabado. Logo depois, a alma retorna, agora em um corpo completamente diferente. Ele renasce como Tino, um corgi pequeno, mimado e cheio de personalidade. O contraste é enorme, de um cão policial para um cachorro de apartamento. Mas mesmo assim, o aprendizado continua. Tino vive com uma mulher chamada Maia, solitária, insegura e emocionalmente perdida. Ela trata Tino como um filho, e ele percebe rapidamente que seu papel ali não é proteger fisicamente, mas curar emocionalmente. Tino se torna o centro da vida dela. Está presente nos dias difíceis, nos silêncios longos, nos momentos em que ela parece prestes a desistir de tudo. E como sempre, o cachorro interfere no destino. Tino empurra Maia para fora de casa, a aproxima de pessoas, especialmente de um homem que acaba se tornando alguém importante em sua vida. Sem entender o conceito de romance, Tino apenas segue seu instinto, juntar pessoas que precisam umas das outras. Mesmo em uma vida tão diferente, as memórias de Ethan continuam surgindo, um nome que ecoa, um rosto que ele não consegue esquecer. Ele começa a perceber que existe algo maior conectando todas essas vidas, que talvez seu propósito não seja apenas ajudar pessoas aleatórias, mas reencontrar alguém do passado. Quando essa vida chega ao fim, não há tristeza profunda, há gratidão. Ele entende que, de alguma forma, ajudou Maia a encontrar amor e sentido, mas agora ele sabe, ainda falta algo. E esse sentimento o acompanha quando ele nasce novamente, mais uma vez, perto de Ethan. Quando o cachorro nasce mais uma vez, algo é diferente desde o começo. Não é só o corpo novo ou o cheiro do mundo, é a sensação. Existe uma inquietação constante dentro dele, como se algo importante estivesse faltando. Ele agora se chama Buddy, um Golden Retriever cheio de energia, carinhoso e atento a tudo. Mas ao contrário das outras vidas, Buddy sente que precisa encontrar alguém. Mesmo sem saber quem é, esse alguém ocupa seus pensamentos. Ele sente uma ligação forte com memórias antigas, campos abertos, risadas, uma fazenda, um nome que insiste em voltar. Ethan. Buddy não entende como pode lembrar disso, mas entende que não pode ignorar. O destino começa a agir aos poucos. Buddy foge, se perde, é encontrado por pessoas diferentes, como se o mundo estivesse empurrando ele na direção certa. Cada quilômetro percorrido parece guiado por algo maior que ele. Não é só instinto animal, é memória, é amor acumulado ao longo de várias vidas. Quando finalmente reencontra Ethan, o impacto é imediato. Ethan agora é um homem adulto, marcado pela vida. Ele carrega frustrações, arrependimentos e a dor de tudo o que perdeu ao longo dos anos. A fazenda da infância está ali, mas já não é mais a mesma. Ethan vive preso ao passado, sem perceber que ainda existe futuro. Buddy, ao olhar para ele, reconhece na hora, não como um dono qualquer, mas como o dono, o humano que sempre foi o centro de tudo. No começo, Ethan não percebe. Para ele, Buddy é apenas um cachorro abandonado, carinhoso e insistente. Mas para Buddy, aquele reencontro é o momento pelo qual ele passou todas as vidas esperando. Aos poucos, Buddy começa a agir. Ele conduz Ethan para lugares específicos, revive hábitos antigos, o leva até Hannah, o amor perdido da juventude. Cada movimento é intencional, mesmo que pareça aleatório. Buddy está reconstruindo pontes que o tempo derrubou. E então acontece o momento mais emocionante do filme, o reconhecimento. Em um gesto simples, quase bobo,
Buddy faz algo que só Bailey fazia no passado. Ethan congela. A memória volta com força total. Ele entende. A ficha cai. Aquele cachorro não é apenas um novo amigo, é o mesmo de sempre. O reencontro não é exagerado, não é barulhento. Ele é silencioso, profundo e verdadeiro. Ethan chora. Buddy também sente. Não é só alegria, é alívio. Como se duas almas finalmente tivessem se encontrado novamente depois de atravessar o tempo. Com Buddy ao seu lado, Ethan reencontra o amor, reconstrói a própria vida e aprende a seguir em frente. O cachorro percebe então que o propósito nunca foi complicado. Ele não precisava salvar o mundo, nem cumprir grandes missões. Seu propósito sempre foi amar Ethan, acompanhá-lo e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para si mesmo. Quando a última despedida chega, ela não vem com tristeza, vem com paz. Buddy parte sabendo que tudo foi cumprido, que cada vida valeu a pena, que cada reencontro teve sentido. Essa é uma história sobre pessoas, sobre laços, sobre perdas, sobre recomeços e sobre como o amor pode atravessar o tempo, os anos e até várias vidas diferentes. A gente acompanha a jornada de um cachorro que renasce várias vezes, sempre em corpos diferentes, com raças diferentes, donos diferentes, mas com a mesma alma. Cada nova vida traz uma pergunta: qual é o meu propósito? Em uma vida, ele é um filhote bagunceiro, em outra, um cão policial, depois um cachorro de companhia que salva alguém da solidão. E a cada recomeço, ele aprende algo novo sobre o mundo e sobre os humanos. Aprende o que é cuidar, proteger, amar, sofrer e também deixar ir. Antes mesmo de entender o mundo, Bailey nasce curioso, observador e com aquela inocência que só um filhote tem. Ele não sabe o que é propósito, não sabe o que é amor, mas sente. Tudo é novidade. Cheiros, sons, pessoas passando, o vento batendo no rosto. O mundo é grande demais para um corpo tão pequeno. Bailey acaba sendo resgatado por um grupo de crianças, e ali ele conhece Ethan. Não é um encontro qualquer. Tem algo diferente desde o começo. Enquanto os outros veem apenas um filhote, Ethan enxerga um amigo, e Bailey sente isso na hora. Ele não sabe explicar, mas sabe que aquele garoto é importante. É como se o coração dele tivesse encontrado um lugar seguro. Eles vão morar juntos em uma fazenda e o filme desacelera para mostrar o cotidiano dos dois. Nada de cenas exageradas, só momentos simples. Correr pelo campo, brincar no celeiro, esperar o ônibus escolar, dormir no chão do quarto. É nessa simplicidade que a relação se fortalece. Bailey passa a ver o mundo a partir de Ethan. Quando Ethan está feliz, Bailey está feliz. Quando Ethan está triste, Bailey sente mesmo sem entender o motivo. Ethan cresce e Bailey cresce junto. A infância vira a adolescência e os problemas começam a aparecer. O pai de Ethan é violento, frustrado com a própria vida, e isso cria um ambiente pesado dentro de casa. Bailey não entende palavras duras nem brigas, mas entende sentimentos. Ele sente o medo, a tensão, a tristeza, e tenta proteger do único jeito que sabe, ficando por perto. A amizade entre os dois se aprofunda ainda mais quando Ethan se apaixona por Hannah. Bailey vira cúmplice, observa, torce, participa das brincadeiras, corre atrás deles pelo campo. Para Bailey, aquele é o momento mais feliz da vida. Ele acredita que seu propósito seja esse, manter Ethan feliz. Mas a vida, como sempre, muda. Um acidente grave deixa Ethan machucado e destrói seus sonhos de ir para a faculdade e jogar futebol. A frustração toma conta dele. Bailey sente a mudança. O garoto alegre vai se fechando e o cachorro tenta, em silêncio, puxá-lo de volta para a luz. Ele não pode curar a dor física nem o coração partido, mas continua ali, fiel, presente, constante. O relacionamento de Ethan e Hannah acaba se perdendo com o tempo, e Bailey percebe que algo importante está escapando. Mesmo sem entender o que é futuro ou escolhas, ele sente que aquele afastamento não é certo. Ainda assim, ele não pode impedir, ele só pode amar. Os anos passam e Bailey envelhece. O corpo já não responde como antes. As corridas ficam mais lentas, os saltos menores, mas o amor continua intacto. Quando chega o momento da despedida, o filme não tenta suavizar. É doloroso, é silencioso, é real. Bailey parte nos braços de quem ele mais amou,
com a sensação de dever cumprido. Antes de fechar os olhos, Bailey acredita ter entendido seu propósito: amar Ethan, protegê-lo e acompanhá-lo enquanto pôde. Mas logo ele percebe que essa história ainda não acabou. Quando Bailey abre os olhos novamente, tudo é estranho. O cheiro é diferente, o corpo é outro, a energia é nova. Ele ainda carrega lembranças confusas da vida passada. Campos abertos, um garoto chamado Ethan, uma sensação forte de pertencimento, mas agora o mundo exige outra postura. Ele renasce como Ellie, uma pastora alemã, forte, focada e cheia de disciplina. Desde cedo, Ellie percebe que essa vida tem uma missão clara. Ela é treinada para ser um cão policial. Nada de correr livremente por fazendas ou dormir no quarto de uma criança. Aqui tudo é regra, comando e responsabilidade. No começo é difícil, mas ela entende rápido que seu propósito agora é proteger vidas humanas. Ela cria um vínculo intenso com o seu treinador, Carlos. Diferente de Ethan, Carlos não demonstra carinho com facilidade. Ele é fechado, rígido, vive para o trabalho. Mesmo assim, Ellie sente que ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Aos poucos, entre treinos duros e operações perigosas, os dois se tornam uma equipe inseparável. Ellie aprende que amor nem sempre vem em forma de abraço, às vezes vem em confiança. Em uma missão decisiva, Ellie acaba sacrificando a própria vida para salvar Carlos. Não há dúvida nem medo. Para ela, proteger aquele humano era tudo. No último instante, ela sente que cumpriu sua função. Mais uma vez, a vida termina com a sensação de missão cumprida, mas com o coração ainda carregando algo inacabado. Logo depois, a alma retorna, agora em um corpo completamente diferente. Ele renasce como Tino, um corgi pequeno, mimado e cheio de personalidade. O contraste é enorme, de um cão policial para um cachorro de apartamento. Mas mesmo assim, o aprendizado continua. Tino vive com uma mulher chamada Maya, solitária, insegura e emocionalmente perdida. Ela trata Tino como um filho, e ele percebe rapidamente que seu papel ali não é proteger fisicamente, mas curar emocionalmente. Tino se torna o centro da vida dela. Está presente nos dias difíceis, nos silêncios longos, nos momentos em que ela parece prestes a desistir de tudo. E como sempre, o cachorro interfere no destino. Tino empurra Maya para fora de casa, a aproxima de pessoas, especialmente de um homem que acaba se tornando alguém importante em sua vida. Sem entender o conceito de romance, Tino apenas segue seu instinto: juntar pessoas que precisam umas das outras. Mesmo em uma vida tão diferente, as memórias de Ethan continuam surgindo. Um nome que ecoa, um rosto que ele não consegue esquecer. Ele começa a perceber que existe algo maior conectando todas essas vidas, que talvez seu propósito não seja apenas ajudar pessoas aleatórias, mas reencontrar alguém do passado. Quando essa vida chega ao fim, não há tristeza profunda, há gratidão. Ele entende que, de alguma forma, ajudou Maya a encontrar amor e sentido, mas agora ele sabe, ainda falta algo. E esse sentimento o acompanha quando ele nasce novamente, mais uma vez, perto de Ethan. Quando o cachorro nasce mais uma vez, algo é diferente desde o começo. Não é só o corpo novo ou o cheiro do mundo, é a sensação. Existe uma inquietação constante dentro dele, como se algo importante estivesse faltando. Ele agora se chama Buddy, um Golden Retriever cheio de energia, carinhoso e atento a tudo. Mas ao contrário das outras vidas, Buddy sente que precisa encontrar alguém. Mesmo sem saber quem é, esse alguém ocupa seus pensamentos. Ele sente uma ligação forte com memórias antigas, campos abertos, risadas, uma fazenda, um nome que insiste em voltar: Ethan. Buddy não entende como pode lembrar disso, mas entende que não pode ignorar. O destino começa a agir aos poucos. Buddy foge, se perde, é encontrado por pessoas diferentes, como se o mundo estivesse empurrando ele na direção certa. Cada quilômetro percorrido parece guiado por algo maior que ele. Não é só instinto animal, é memória, é amor acumulado ao longo de várias vidas. Quando finalmente reencontra Ethan, o impacto é imediato. Ethan agora é um homem adulto, marcado pela vida. Ele carrega frustrações, arrependimentos e a dor de tudo o que perdeu ao longo dos anos. A fazenda da infância está ali, mas já não é mais a mesma. Ethan vive preso ao passado, sem perceber que ainda existe futuro.
Buddy, ao olhar para ele, reconhece na hora, não como um dono qualquer, mas como o dono, o humano que sempre foi o centro de tudo. No começo, Ethan não percebe. Para ele, Buddy é apenas um cachorro abandonado, carinhoso e insistente. Mas para Buddy, aquele reencontro é o momento pelo qual ele passou todas as vidas esperando. Aos poucos, Buddy começa a agir. Ele conduz Ethan para lugares específicos, revive hábitos antigos, o leva até Hannah, o amor perdido da juventude. Cada movimento é intencional, mesmo que pareça aleatório. Buddy está reconstruindo pontes que o tempo derrubou. E então acontece o momento mais emocionante do filme, o reconhecimento. Em um gesto simples, quase bobo, Buddy faz algo que só Bailey fazia no passado. Ethan congela. A memória volta com força total. Ele entende. A ficha cai. Aquele cachorro não é apenas um novo amigo, é o mesmo de sempre. O reencontro não é exagerado, não é barulhento. Ele é silencioso, profundo e verdadeiro. Ethan chora. Buddy também sente. Não é só alegria, é alívio. Como se duas almas finalmente tivessem se encontrado novamente depois de atravessar o tempo. Com Buddy ao seu lado, Ethan reencontra o amor, reconstrói a própria vida e aprende a seguir em frente. O cachorro percebe então que o propósito nunca foi complicado. Ele não precisava salvar o mundo, nem cumprir grandes missões. Seu propósito sempre foi amar Ethan, acompanhá-lo e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para si mesmo. Quando a última despedida chega, ela não vem com tristeza, vem com paz. Buddy parte sabendo que tudo foi cumprido, que cada vida valeu a pena, que cada reencontro teve sentido. Essa é uma história sobre pessoas, sobre laços, sobre perdas, sobre recomeços e sobre como o amor pode atravessar o tempo, os anos e até várias vidas diferentes. A gente acompanha a jornada de um cachorro que renasce várias vezes, sempre em corpos diferentes, com raças diferentes, donos diferentes, mas com a mesma alma. Cada nova vida traz uma pergunta: qual é o meu propósito? Em uma vida, ele é um filhote bagunceiro, em outra, um cão policial, depois um cachorro de companhia que salva alguém da solidão. E a cada recomeço, ele aprende algo novo sobre o mundo e sobre os humanos. Aprende o que é cuidar, proteger, amar, sofrer e também deixar ir. Antes mesmo de entender o mundo, Bailey nasce curioso, observador e com aquela inocência que só um filhote tem. Ele não sabe o que é propósito, não sabe o que é amor, mas sente. Tudo é novidade. Cheiros, sons, pessoas passando, o vento batendo no rosto. O mundo é grande demais para um corpo tão pequeno. Bailey acaba sendo resgatado por um grupo de crianças, e ali ele conhece Ethan. Não é um encontro qualquer. Tem algo diferente desde o começo. Enquanto os outros veem apenas um filhote, Ethan enxerga um amigo, e Bailey sente isso na hora. Ele não sabe explicar, mas sabe que aquele garoto é importante. É como se o coração dele tivesse encontrado um lugar seguro. Eles vão morar juntos em uma fazenda, e o filme desacelera para mostrar o cotidiano dos dois. Nada de cenas exageradas, só um momento simples. Correr pelo campo, brincar no celeiro, esperar o ônibus escolar, dormir no chão do quarto. É nessa simplicidade que a relação se fortalece. Bailey passa a ver o mundo a partir de Ethan. Quando Ethan está feliz, Bailey está feliz. Quando Ethan está triste, Bailey sente mesmo sem entender o motivo. Ethan cresce e Bailey cresce junto. A infância vira a adolescência e os problemas começam a aparecer. O pai de Ethan é violento, frustrado com a própria vida, e isso cria um ambiente pesado dentro de casa. Bailey não entende palavras duras nem brigas, mas entende sentimentos. Ele sente o medo, a tensão, a tristeza, e tenta proteger do único jeito que sabe, ficando por perto. A amizade entre os dois se aprofunda ainda mais quando Ethan se apaixona por Hannah. Bailey vira cúmplice, observa, torce, participa das brincadeiras, corre atrás deles pelo campo. Para Bailey, aquele é o momento mais feliz da vida. Ele acredita que seu propósito seja esse, manter Ethan feliz. Mas a vida, como sempre, muda. Um acidente grave deixa Ethan machucado e destrói seus sonhos de ir para a faculdade e jogar futebol. A frustração toma conta dele. Bailey sente a mudança.
O garoto alegre vai se fechando e o cachorro tenta, em silêncio, puxá-lo de volta para a luz. Ele não pode curar a dor física, nem o coração partido, mas continua ali, fiel, presente, constante. O relacionamento de Ethan e Hannah acaba se perdendo com o tempo, e Bailey percebe que algo importante está escapando. Mesmo sem entender o que é futuro ou escolhas, ele sente que aquele afastamento não é certo. Ainda assim, ele não pode impedir, ele só pode amar. Os anos passam e Bailey envelhece. O corpo já não responde como antes. As corridas ficam mais lentas, os saltos menores, mas o amor continua intacto. Quando chega o momento da despedida, o filme não tenta suavizar. É doloroso, é silencioso, é real. Bailey parte nos braços de quem ele mais amou, com a sensação de dever cumprido. Antes de fechar os olhos, Bailey acredita ter entendido seu propósito: amar Ethan, protegê-lo e acompanhá-lo enquanto pôde. Mas logo ele percebe que essa história ainda não acabou. Quando Bailey abre os olhos novamente, tudo é estranho. O cheiro é diferente, o corpo é outro, a energia é nova. Ele ainda carrega lembranças confusas da vida passada. Campos abertos, um garoto chamado Ethan, uma sensação forte de pertencimento, mas agora o mundo exige outra postura. Ele renasce como Ellie, uma pastora alemã, forte, focada e cheia de disciplina. Desde cedo, Ellie percebe que essa vida tem uma missão clara. Ela é treinada para ser um cão policial. Nada de correr livremente por fazendas ou dormir no quarto de uma criança. Aqui tudo é regra, comando e responsabilidade. No começo é difícil, mas ela entende rápido que seu propósito agora é proteger vidas humanas. Ela cria um vínculo intenso com o seu treinador, Carlos. Diferente de Ethan, Carlos não demonstra carinho com facilidade. Ele é fechado, rígido, vive para o trabalho. Mesmo assim, Ellie sente que ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Aos poucos, entre treinos duros e operações perigosas, os dois se tornam uma equipe inseparável. Ellie aprende que amor nem sempre vem em forma de abraço, às vezes vem em confiança. Em uma missão decisiva, Ellie acaba sacrificando a própria vida para salvar Carlos. Não há dúvida nem medo. Para ela, proteger aquele humano era tudo. No último instante, ela sente que cumpriu sua função. Mais uma vez, a vida termina com a sensação de missão cumprida, mas com o coração ainda carregando algo inacabado. Logo depois, a alma retorna, agora em um corpo completamente diferente. Ele renasce como Tino, um corgi pequeno, mimado e cheio de personalidade. O contraste é enorme, de um cão policial para um cachorro de apartamento. Mas mesmo assim, o aprendizado continua. Tino vive com uma mulher chamada Maya, solitária, insegura e emocionalmente perdida. Ela trata Tino como um filho, e ele percebe rapidamente que seu papel ali não é proteger fisicamente, mas curar emocionalmente. Tino se torna o centro da vida dela. Está presente nos dias difíceis, nos silêncios longos, nos momentos em que ela parece prestes a desistir de tudo. E como sempre, o cachorro interfere no destino. Tino empurra Maya para fora de casa, a aproxima de pessoas, especialmente de um homem que acaba se tornando alguém importante em sua vida. Sem entender o conceito de romance, Tino apenas segue seu instinto: juntar pessoas que precisam umas das outras. Mesmo em uma vida tão diferente, as memórias de Ethan continuam surgindo. Um nome que ecoa, um rosto que ele não consegue esquecer. Ele começa a perceber que existe algo maior conectando todas essas vidas, que talvez seu propósito não seja apenas ajudar pessoas aleatórias, mas reencontrar alguém do passado. Quando essa vida chega ao fim, não há tristeza profunda, há gratidão. Ele entende que, de alguma forma, ajudou Maya a encontrar amor e sentido, mas agora ele sabe, ainda falta algo. E esse sentimento o acompanha quando ele nasce novamente, mais uma vez, perto de Ethan. Quando o cachorro nasce mais uma vez, algo é diferente desde o começo. Não é só o corpo novo ou o cheiro do mundo, é a sensação. Existe uma inquietação constante dentro dele, como se algo importante estivesse faltando. Ele agora se chama Buddy, um Golden Retriever cheio de energia, carinhoso e atento a tudo. Mas ao contrário das outras vidas, Buddy sente que precisa encontrar alguém. Mesmo sem saber quem é, esse alguém ocupa seus pensamentos. Ele sente uma ligação forte com memórias antigas, campos abertos, risadas,
uma fazenda, um nome que insiste em voltar: Ethan. Buddy não entende como pode lembrar disso, mas entende que não pode ignorar. O destino começa a agir aos poucos. Buddy foge, se perde, é encontrado por pessoas diferentes, como se o mundo estivesse empurrando ele na direção certa. Cada quilômetro percorrido parece guiado por algo maior que ele. Não é só instinto animal, é memória, é amor acumulado ao longo de várias vidas. Quando finalmente reencontra Ethan, o impacto é imediato. Ethan agora é um homem adulto, marcado pela vida. Ele carrega frustrações, arrependimentos e a dor de tudo o que perdeu ao longo dos anos. A fazenda da infância está ali, mas já não é mais a mesma. Ethan vive preso ao passado, sem perceber que ainda existe futuro. Buddy, ao olhar para ele, reconhece na hora, não como um dono qualquer, mas como o dono, o humano que sempre foi o centro de tudo. No começo, Ethan não percebe. Para ele, Buddy é apenas um cachorro abandonado, carinhoso e insistente. Mas para Buddy, aquele reencontro é o momento pelo qual ele passou todas as vidas esperando. Aos poucos, Buddy começa a agir. Ele conduz Ethan para lugares específicos, revive hábitos antigos, o leva até Hannah, o amor perdido da juventude. Cada movimento é intencional, mesmo que pareça aleatório. Buddy está reconstruindo pontes que o tempo derrubou. E então acontece o momento mais emocionante do filme, o reconhecimento. Em um gesto simples, quase bobo, Buddy faz algo que só Bailey fazia no passado. Ethan congela. A memória volta com força total. Ele entende. A ficha cai. Aquele cachorro não é apenas um novo amigo, é o mesmo de sempre. O reencontro não é exagerado, não é barulhento. Ele é silencioso, profundo e verdadeiro. Ethan chora. Buddy também sente. Não é só alegria, é alívio. Como se duas almas finalmente tivessem se encontrado novamente depois de atravessar o tempo. Com Buddy ao seu lado, Ethan reencontra o amor, reconstrói a própria vida e aprende a seguir em frente. O cachorro percebe então que o propósito nunca foi complicado. Ele não precisava salvar o mundo, nem cumprir grandes missões. Seu propósito sempre foi amar Ethan, acompanhá-lo e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para si mesmo. Quando a última despedida chega, ela não vem com tristeza, vem com paz. Buddy parte sabendo que tudo foi cumprido, que cada vida valeu a pena, que cada reencontro teve sentido. Essa é uma história sobre pessoas, sobre laços, sobre perdas, sobre recomeços e sobre como o amor pode atravessar o tempo, os anos e até várias vidas diferentes. A gente acompanha a jornada de um cachorro que renasce várias vezes, sempre em corpos diferentes, com raças diferentes, donos diferentes, mas com a mesma alma. Cada nova vida traz uma pergunta: qual é o meu propósito? Em uma vida, ele é um filhote bagunceiro, em outra, um cão policial, depois um cachorro de companhia que salva alguém da solidão. E a cada recomeço, ele aprende algo novo sobre o mundo e sobre os humanos. Aprende o que é cuidar, proteger, amar, sofrer e também deixar ir. Antes mesmo de entender o mundo, Bailey nasce curioso, observador e com aquela inocência que só um filhote tem. Ele não sabe o que é propósito, não sabe o que é amor, mas sente. Tudo é novidade. Cheiros, sons, pessoas passando, o vento batendo no rosto. O mundo é grande demais para um corpo tão pequeno. Bailey acaba sendo resgatado por um grupo de crianças, e ali ele conhece Ethan. Não é um encontro qualquer. Tem algo diferente desde o começo. Enquanto os outros veem apenas um filhote, Ethan enxerga um amigo, e Bailey sente isso na hora. Ele não sabe explicar, mas sabe que aquele garoto é importante. É como se o coração dele tivesse encontrado um lugar seguro. Eles vão morar juntos em uma fazenda, e o filme desacelera para mostrar o cotidiano dos dois. Nada de cenas exageradas, só um momento simples. Correr pelo campo, brincar no celeiro, esperar o ônibus escolar, dormir no chão do quarto. É nessa simplicidade que a relação se fortalece. Bailey passa a ver o mundo a partir de Ethan. Quando Ethan está feliz, Bailey está feliz. Quando Ethan está triste, Bailey sente mesmo sem entender o motivo. Ethan cresce e Bailey cresce junto. A infância vira a adolescência e os problemas começam a aparecer. O pai de Ethan é violento, frustrado com a própria vida, e isso cria um ambiente pesado dentro de casa.
Bailey não entende palavras duras nem brigas, mas entende sentimentos. Ele sente o medo, a tensão, a tristeza e tenta proteger do único jeito que sabe, ficando por perto. A amizade entre os dois se aprofunda ainda mais quando Ethan se apaixona por Hannah. Bailey vira cúmplice, observa, torce, participa das brincadeiras, corre atrás deles pelo campo. Para Bailey, aquele é o momento mais feliz da vida. Ele acredita que seu propósito seja esse, manter Ethan feliz. Mas a vida, como sempre, muda. Um acidente grave deixa Ethan machucado e destrói seus sonhos de ir para a faculdade e jogar futebol. A frustração toma conta dele. Bailey sente a mudança. O garoto alegre vai se fechando e o cachorro tenta, em silêncio, puxá-lo de volta para a luz. Ele não pode curar a dor física nem o coração partido, mas continua ali, fiel, presente, constante. O relacionamento de Ethan e Hannah acaba se perdendo com o tempo, e Bailey percebe que algo importante está escapando. Mesmo sem entender o que é futuro ou escolhas, ele sente que aquele afastamento não é certo. Ainda assim, ele não pode impedir, ele só pode amar. Os anos passam e Bailey envelhece. O corpo já não responde como antes. As corridas ficam mais lentas, os saltos menores, mas o amor continua intacto. Quando chega o momento da despedida, o filme não tenta suavizar. É doloroso, é silencioso, é real. Bailey parte nos braços de quem ele mais amou, com a sensação de dever cumprido. Antes de fechar os olhos, Bailey acredita ter entendido seu propósito: amar Ethan, protegê-lo e acompanhá-lo enquanto pôde. Mas logo ele percebe que essa história ainda não acabou. Quando Bailey abre os olhos novamente, tudo é estranho. O cheiro é diferente, o corpo é outro, a energia é nova. Ele ainda carrega lembranças confusas da vida passada. Campos abertos, um garoto chamado Ethan, uma sensação forte de pertencimento, mas agora o mundo exige outra postura. Ele renasce como Ellie, uma pastora alemã, forte, focada e cheia de disciplina. Desde cedo, Ellie percebe que essa vida tem uma missão clara. Ela é treinada para ser um cão policial. Nada de correr livremente por fazendas ou dormir no quarto de uma criança. Aqui tudo é regra, comando e responsabilidade. No começo é difícil, mas ela entende rápido que seu propósito agora é proteger vidas humanas. Ela cria um vínculo intenso com o seu treinador, Carlos. Diferente de Ethan, Carlos não demonstra carinho com facilidade. Ele é fechado, rígido, vive para o trabalho. Mesmo assim, Ellie sente que ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Aos poucos, entre treinos duros e operações perigosas, os dois se tornam uma equipe inseparável. Ellie aprende que amor nem sempre vem em forma de abraço, às vezes vem em confiança. Em uma missão decisiva, Ellie acaba sacrificando a própria vida para salvar Carlos. Não há dúvida nem medo. Para ela, proteger aquele humano era tudo. No último instante, ela sente que cumpriu sua função. Mais uma vez, a vida termina com a sensação de missão cumprida, mas com o coração ainda carregando algo inacabado. Logo depois, a alma retorna, agora em um corpo completamente diferente. Ele renasce como Tino, um corgi pequeno, mimado e cheio de personalidade. O contraste é enorme, de um cão policial para um cachorro de apartamento. Mas mesmo assim, o aprendizado continua. Tino vive com uma mulher chamada Maya, solitária, insegura e emocionalmente perdida. Ela trata Tino como um filho, e ele percebe rapidamente que seu papel ali não é proteger fisicamente, mas curar emocionalmente. Tino se torna o centro da vida dela. Está presente nos dias difíceis, nos silêncios longos, nos momentos em que ela parece prestes a desistir de tudo. E como sempre, o cachorro interfere no destino. Tino empurra Maya para fora de casa, a aproxima de pessoas, especialmente de um homem que acaba se tornando alguém importante em sua vida. Sem entender o conceito de romance, Tino apenas segue seu instinto: juntar pessoas que precisam umas das outras. Mesmo em uma vida tão diferente, as memórias de Ethan continuam surgindo. Um nome que ecoa, um rosto que ele não consegue esquecer. Ele começa a perceber que existe algo maior conectando todas essas vidas, que talvez seu propósito não seja apenas ajudar pessoas aleatórias, mas reencontrar alguém do passado. Quando essa vida chega ao fim, não há tristeza profunda, há gratidão.
Ele entende que, de alguma forma, ajudou Maya a encontrar amor e sentido. Mas agora ele sabe, ainda falta algo. E esse sentimento o acompanha quando ele nasce novamente, mais uma vez, perto de Ethan. Quando o cachorro nasce mais uma vez, algo é diferente desde o começo. Não é só o corpo novo ou o cheiro do mundo, é a sensação. Existe uma inquietação constante dentro dele, como se algo importante estivesse faltando. Ele agora se chama Buddy, um Golden Retriever cheio de energia, carinhoso e atento a tudo. Mas ao contrário das outras vidas, Buddy sente que precisa encontrar alguém. Mesmo sem saber quem é, esse alguém ocupa seus pensamentos. Ele sente uma ligação forte com memórias antigas, campos abertos, risadas, uma fazenda, um nome que insiste em voltar: Ethan. Buddy não entende como pode lembrar disso, mas entende que não pode ignorar. O destino começa a agir aos poucos. Buddy foge, se perde, é encontrado por pessoas diferentes, como se o mundo estivesse empurrando ele na direção certa. Cada quilômetro percorrido parece guiado por algo maior que ele. Não é só instinto animal, é memória, é amor acumulado ao longo de várias vidas. Quando finalmente reencontra Ethan, o impacto é imediato. Ethan agora é um homem adulto, marcado pela vida. Ele carrega frustrações, arrependimentos e a dor de tudo o que perdeu ao longo dos anos. A fazenda da infância está ali, mas já não é mais a mesma. Ethan vive preso ao passado, sem perceber que ainda existe futuro. Buddy, ao olhar para ele, reconhece na hora, não como um dono qualquer, mas como o dono, o humano que sempre foi o centro de tudo. No começo, Ethan não percebe. Para ele, Buddy é apenas um cachorro abandonado, carinhoso e insistente. Mas para Buddy, aquele reencontro é o momento pelo qual ele passou todas as vidas esperando. Aos poucos, Buddy começa a agir. Ele conduz Ethan para lugares específicos, revive hábitos antigos, o leva até Hannah, o amor perdido da juventude. Cada movimento é intencional, mesmo que pareça aleatório. Buddy está reconstruindo pontes que o tempo derrubou. E então acontece o momento mais emocionante do filme, o reconhecimento. Em um gesto simples, quase bobo, Buddy faz algo que só Bailey fazia no passado. Ethan congela. A memória volta com força total. Ele entende. A ficha cai. Aquele cachorro não é apenas um novo amigo, é o mesmo de sempre. O reencontro não é exagerado, não é barulhento. Ele é silencioso, profundo e verdadeiro. Ethan chora. Buddy também sente. Não é só alegria, é alívio. Como se duas almas finalmente tivessem se encontrado novamente depois de atravessar o tempo. Com Buddy ao seu lado, Ethan reencontra o amor, reconstrói a própria vida e aprende a seguir em frente. O cachorro percebe então que o propósito nunca foi complicado. Ele não precisava salvar o mundo, nem cumprir grandes missões. Seu propósito sempre foi amar Ethan, acompanhá-lo e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para si mesmo. Quando a última despedida chega, ela não vem com tristeza, vem com paz. Buddy parte sabendo que tudo foi cumprido, que cada vida valeu a pena, que cada reencontro teve sentido. Essa é uma história sobre pessoas, sobre laços, sobre perdas, sobre recomeços e sobre como o amor pode atravessar o tempo, os anos e até várias vidas diferentes. A gente acompanha a jornada de um cachorro que renasce várias vezes, sempre em corpos diferentes, com raças diferentes, donos diferentes, mas com a mesma alma. Cada nova vida traz uma pergunta: qual é o meu propósito? Em uma vida, ele é um filhote bagunceiro, em outra, um cão policial, depois um cachorro de companhia que salva alguém da solidão. E a cada recomeço, ele aprende algo novo sobre o mundo e sobre os humanos. Aprende o que é cuidar, proteger, amar, sofrer e também deixar ir. Antes mesmo de entender o mundo, Bailey nasce curioso, observador e com aquela inocência que só um filhote tem. Ele não sabe o que é propósito, não sabe o que é amor, mas sente. Tudo é novidade. Cheiros, sons, pessoas passando, o vento batendo no rosto. O mundo é grande demais para um corpo tão pequeno. Bailey acaba sendo resgatado por um grupo de crianças, e ali ele conhece Ethan. Não é um encontro qualquer. Tem algo diferente desde o começo. Enquanto os outros veem apenas um filhote, Ethan enxerga um amigo, e Bailey sente isso na hora.
Ele não sabe explicar, mas sabe que aquele garoto é importante. É como se o coração dele tivesse encontrado um lugar seguro. Eles vão morar juntos em uma fazenda e o filme desacelera para mostrar o cotidiano dos dois. Nada de cenas exageradas, só momentos simples. Correr pelo campo, brincar no celeiro, esperar o ônibus escolar, dormir no chão do quarto. É nessa simplicidade que a relação se fortalece. Bailey passa a ver o mundo a partir de Ethan. Quando Ethan está feliz, Bailey está feliz. Quando Ethan está triste, Bailey sente mesmo sem entender o motivo. Ethan cresce e Bailey cresce junto. A infância vira a adolescência e os problemas começam a aparecer. O pai de Ethan é violento, frustrado com a própria vida, e isso cria um ambiente pesado dentro de casa. Bailey não entende palavras duras nem brigas, mas entende sentimentos. Ele sente o medo, a tensão, a tristeza, e tenta proteger do único jeito que sabe, ficando por perto. A amizade entre os dois se aprofunda ainda mais quando Ethan se apaixona por Hannah. Bailey vira cúmplice, observa, torce, participa das brincadeiras, corre atrás deles pelo campo. Para Bailey, aquele é o momento mais feliz da vida. Ele acredita que seu propósito seja esse, manter Ethan feliz. Mas a vida, como sempre, muda. Um acidente grave deixa Ethan machucado e destrói seus sonhos de ir para a faculdade e jogar futebol. A frustração toma conta dele. Bailey sente a mudança. O garoto alegre vai se fechando e o cachorro tenta, em silêncio, puxá-lo de volta para a luz. Ele não pode curar a dor física nem o coração partido, mas continua ali, fiel, presente, constante. O relacionamento de Ethan e Hannah acaba se perdendo com o tempo, e Bailey percebe que algo importante está escapando. Mesmo sem entender o que é futuro ou escolhas, ele sente que aquele afastamento não é certo. Ainda assim, ele não pode impedir, ele só pode amar. Os anos passam e Bailey envelhece. O corpo já não responde como antes. As corridas ficam mais lentas, os saltos menores, mas o amor continua intacto. Quando chega o momento da despedida, o filme não tenta suavizar. É doloroso, é silencioso, é real. Bailey parte nos braços de quem ele mais amou, com a sensação de dever cumprido. Antes de fechar os olhos, Bailey acredita ter entendido seu propósito: amar Ethan, protegê-lo e acompanhá-lo enquanto pôde. Mas logo ele percebe que essa história ainda não acabou. Quando Bailey abre os olhos novamente, tudo é estranho. O cheiro é diferente, o corpo é outro, a energia é nova. Ele ainda carrega lembranças confusas da vida passada. Campos abertos, um garoto chamado Ethan, uma sensação forte de pertencimento, mas agora o mundo exige outra postura. Ele renasce como Ellie, uma pastora alemã, forte, focada e cheia de disciplina. Desde cedo, Ellie percebe que essa vida tem uma missão clara. Ela é treinada para ser um cão policial. Nada de correr livremente por fazendas ou dormir no quarto de uma criança. Aqui tudo é regra, comando e responsabilidade. No começo é difícil, mas ela entende rápido que seu propósito agora é proteger vidas humanas. Ela cria um vínculo intenso com o seu treinador, Carlos. Diferente de Ethan, Carlos não demonstra carinho com facilidade. Ele é fechado, rígido, vive para o trabalho. Mesmo assim, Ellie sente que ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Aos poucos, entre treinos duros e operações perigosas, os dois se tornam uma equipe inseparável. Ellie aprende que amor nem sempre vem em forma de abraço, às vezes vem em confiança. Em uma missão decisiva, Ellie acaba sacrificando a própria vida para salvar Carlos. Não há dúvida nem medo. Para ela, proteger aquele humano era tudo. No último instante, ela sente que cumpriu sua função. Mais uma vez, a vida termina com a sensação de missão cumprida, mas com o coração ainda carregando algo inacabado. Logo depois, a alma retorna, agora em um corpo completamente diferente. Ele renasce como Tino, um corgi pequeno, mimado e cheio de personalidade. O contraste é enorme, de um cão policial para um cachorro de apartamento. Mas mesmo assim, o aprendizado continua. Tino vive com uma mulher chamada Maya, solitária, insegura e emocionalmente perdida. Ela trata Tino como um filho, e ele percebe rapidamente que seu papel ali não é proteger fisicamente, mas curar emocionalmente. Tino se torna o centro da vida dela.
Está presente nos dias difíceis, nos silêncios longos, nos momentos em que ela parece prestes a desistir de tudo. E como sempre, o cachorro interfere no destino. Tino empurra Maya para fora de casa, a aproxima de pessoas, especialmente de um homem que acaba se tornando alguém importante em sua vida. Sem entender o conceito de romance, Tino apenas segue seu instinto: juntar pessoas que precisam umas das outras. Mesmo em uma vida tão diferente, as memórias de Ethan continuam surgindo. Um nome que ecoa, um rosto que ele não consegue esquecer. Ele começa a perceber que existe algo maior conectando todas essas vidas, que talvez seu propósito não seja apenas ajudar pessoas aleatórias, mas reencontrar alguém do passado. Quando essa vida chega ao fim, não há tristeza profunda, há gratidão. Ele entende que, de alguma forma, ajudou Maya a encontrar amor e sentido, mas agora ele sabe, ainda falta algo. E esse sentimento o acompanha quando ele nasce novamente, mais uma vez, perto de Ethan. Quando o cachorro nasce mais uma vez, algo é diferente desde o começo. Não é só o corpo novo ou o cheiro do mundo, é a sensação. Existe uma inquietação constante dentro dele, como se algo importante estivesse faltando. Ele agora se chama Buddy, um Golden Retriever cheio de energia, carinhoso e atento a tudo. Mas ao contrário das outras vidas, Buddy sente que precisa encontrar alguém. Mesmo sem saber quem é, esse alguém ocupa seus pensamentos. Ele sente uma ligação forte com memórias antigas, campos abertos, risadas, uma fazenda, um nome que insiste em voltar: Ethan. Buddy não entende como pode lembrar disso, mas entende que não pode ignorar. O destino começa a agir aos poucos. Buddy foge, se perde, é encontrado por pessoas diferentes, como se o mundo estivesse empurrando ele na direção certa. Cada quilômetro percorrido parece guiado por algo maior que ele. Não é só instinto animal, é memória, é amor acumulado ao longo de várias vidas. Quando finalmente reencontra Ethan, o impacto é imediato. Ethan agora é um homem adulto, marcado pela vida. Ele carrega frustrações, arrependimentos e a dor de tudo o que perdeu ao longo dos anos. A fazenda da infância está ali, mas já não é mais a mesma. Ethan vive preso ao passado, sem perceber que ainda existe futuro. Buddy, ao olhar para ele, reconhece na hora, não como um dono qualquer, mas como o dono, o humano que sempre foi o centro de tudo. No começo, Ethan não percebe. Para ele, Buddy é apenas um cachorro abandonado, carinhoso e insistente. Mas para Buddy, aquele reencontro é o momento pelo qual ele passou todas as vidas esperando. Aos poucos, Buddy começa a agir. Ele conduz Ethan para lugares específicos, revive hábitos antigos, o leva até Hannah, o amor perdido da juventude. Cada movimento é intencional, mesmo que pareça aleatório. Buddy está reconstruindo pontes que o tempo derrubou. E então acontece o momento mais emocionante do filme, o reconhecimento. Em um gesto simples, quase bobo, Buddy faz algo que só Bailey fazia no passado. Ethan congela. A memória volta com força total. Ele entende. A ficha cai. Aquele cachorro não é apenas um novo amigo, é o mesmo de sempre. O reencontro não é exagerado, não é barulhento. Ele é silencioso, profundo e verdadeiro. Ethan chora. Buddy também sente. Não é só alegria, é alívio. Como se duas almas finalmente tivessem se encontrado novamente depois de atravessar o tempo. Com Buddy ao seu lado, Ethan reencontra o amor, reconstrói a própria vida e aprende a seguir em frente. O cachorro percebe então que o propósito nunca foi complicado. Ele não precisava salvar o mundo, nem cumprir grandes missões. Seu propósito sempre foi amar Ethan, acompanhá-lo e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para si mesmo. Quando a última despedida chega, ela não vem com tristeza, vem com paz. Buddy parte sabendo que tudo foi cumprido, que cada vida valeu a pena, que cada reencontro teve sentido. Essa é uma história sobre pessoas, sobre laços, sobre perdas, sobre recomeços e sobre como o amor pode atravessar o tempo, os anos e até várias vidas diferentes. A gente acompanha a jornada de um cachorro que renasce várias vezes, sempre em corpos diferentes, com raças diferentes, donos diferentes, mas com a mesma alma. Cada nova vida traz uma pergunta: qual é o meu propósito? Em uma vida, ele é um filhote bagunceiro, em outra, um cão policial, depois um cachorro de companhia que salva alguém da solidão.
e a cada recomeço ele aprende algo novo sobre o mundo e sobre os humanos. Aprende o que é cuidar, proteger, amar, sofrer e também deixar ir. Antes mesmo de entender o mundo, Bailey nasce curioso, observador e com aquela inocência que só um filhote tem. Ele não sabe o que é propósito, não sabe o que é amor, mas sente. Tudo é novidade. Cheiros, sons, pessoas passando, o vento batendo no rosto. O mundo é grande demais para um corpo tão pequeno. Bailey acaba sendo resgatado por um grupo de crianças, e ali ele conhece Ethan. Não é um encontro qualquer. Tem algo diferente desde o começo. Enquanto os outros veem apenas um filhote, Ethan enxerga um amigo, e Bailey sente isso na hora. Ele não sabe explicar, mas sabe que aquele garoto é importante. É como se o coração dele tivesse encontrado um lugar seguro. Eles vão morar juntos em uma fazenda, e o filme desacelera para mostrar o cotidiano dos dois. Nada de cenas exageradas, só momentos simples. Correr pelo campo, brincar no celeiro, esperar o ônibus escolar, dormir no chão do quarto. É nessa simplicidade que a relação se fortalece. Bailey passa a ver o mundo a partir de Ethan. Quando Ethan está feliz, Bailey está feliz. Quando Ethan está triste, Bailey sente mesmo sem entender o motivo. Ethan cresce e Bailey cresce junto. A infância vira a adolescência e os problemas começam a aparecer. O pai de Ethan é violento, frustrado com a própria vida, e isso cria um ambiente pesado dentro de casa. Bailey não entende palavras duras nem brigas, mas entende sentimentos. Ele sente o medo, a tensão, a tristeza, e tenta proteger do único jeito que sabe, ficando por perto. A amizade entre os dois se aprofunda ainda mais quando Ethan se apaixona por Hannah. Bailey vira cúmplice, observa, torce, participa das brincadeiras, corre atrás deles pelo campo. Para Bailey, aquele é o momento mais feliz da vida. Ele acredita que seu propósito seja esse, manter Ethan feliz. Mas a vida, como sempre, muda. Um acidente grave deixa Ethan machucado e destrói seus sonhos de ir para a faculdade e jogar futebol. A frustração toma conta dele. Bailey sente a mudança. O garoto alegre vai se fechando e o cachorro tenta, em silêncio, puxá-lo de volta para a luz. Ele não pode curar a dor física nem o coração partido, mas continua ali, fiel, presente, constante. O relacionamento de Ethan e Hannah acaba se perdendo com o tempo, e Bailey percebe que algo importante está escapando. Mesmo sem entender o que é futuro ou escolhas, ele sente que aquele afastamento não é certo. Ainda assim, ele não pode impedir, ele só pode amar. Os anos passam e Bailey envelhece. O corpo já não responde como antes. As corridas ficam mais lentas, os saltos menores, mas o amor continua intacto. Quando chega o momento da despedida, o filme não tenta suavizar. É doloroso, é silencioso, é real. Bailey parte nos braços de quem ele mais amou, com a sensação de dever cumprido. Antes de fechar os olhos, Bailey acredita ter entendido seu propósito: amar Ethan, protegê-lo e acompanhá-lo enquanto pôde. Mas logo ele percebe que essa história ainda não acabou. Quando Bailey abre os olhos novamente, tudo é estranho. O cheiro é diferente, o corpo é outro, a energia é nova. Ele ainda carrega lembranças confusas da vida passada. Campos abertos, um garoto chamado Ethan, uma sensação forte de pertencimento, mas agora o mundo exige outra postura. Ele renasce como Ellie, uma pastora alemã, forte, focada e cheia de disciplina. Desde cedo, Ellie percebe que essa vida tem uma missão clara. Ela é treinada para ser um cão policial. Nada de correr livremente por fazendas ou dormir no quarto de uma criança. Aqui tudo é regra, comando e responsabilidade. No começo é difícil, mas ela entende rápido que seu propósito agora é proteger vidas humanas. Ela cria um vínculo intenso com o seu treinador, Carlos. Diferente de Ethan, Carlos não demonstra carinho com facilidade. Ele é fechado, rígido, vive para o trabalho. Mesmo assim, Ellie sente que ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Aos poucos, entre treinos duros e operações perigosas, os dois se tornam uma equipe inseparável. Ellie aprende que amor nem sempre vem em forma de abraço, às vezes vem em confiança. Em uma missão decisiva, Ellie acaba sacrificando a própria vida para salvar Carlos. Não há dúvida nem medo. Para ela, proteger aquele humano era tudo.
No último instante, ela sente que cumpriu sua função. Mais uma vez, a vida termina com a sensação de missão cumprida, mas com o coração ainda carregando algo inacabado. Logo depois, a alma retorna, agora em um corpo completamente diferente. Ele renasce como Tino, um corgi pequeno, mimado e cheio de personalidade. O contraste é enorme, de um cão policial para um cachorro de apartamento. Mas mesmo assim, o aprendizado continua. Tino vive com uma mulher chamada Maya, solitária, insegura e emocionalmente perdida. Ela trata Tino como um filho, e ele percebe rapidamente que seu papel ali não é proteger fisicamente, mas curar emocionalmente. Tino se torna o centro da vida dela. Está presente nos dias difíceis, nos silêncios longos, nos momentos em que ela parece prestes a desistir de tudo. E como sempre, o cachorro interfere no destino. Tino empurra Maya para fora de casa, a aproxima de pessoas, especialmente de um homem que acaba se tornando alguém importante em sua vida. Sem entender o conceito de romance, Tino apenas segue seu instinto: juntar pessoas que precisam umas das outras. Mesmo em uma vida tão diferente, as memórias de Ethan continuam surgindo. Um nome que ecoa, um rosto que ele não consegue esquecer. Ele começa a perceber que existe algo maior conectando todas essas vidas, que talvez seu propósito não seja apenas ajudar pessoas aleatórias, mas reencontrar alguém do passado. Quando essa vida chega ao fim, não há tristeza profunda, há gratidão. Ele entende que, de alguma forma, ajudou Maya a encontrar amor e sentido, mas agora ele sabe, ainda falta algo. E esse sentimento o acompanha quando ele nasce novamente, mais uma vez, perto de Ethan. Quando o cachorro nasce mais uma vez, algo é diferente desde o começo. Não é só o corpo novo ou o cheiro do mundo, é a sensação. Existe uma inquietação constante dentro dele, como se algo importante estivesse faltando. Ele agora se chama Buddy, um Golden Retriever cheio de energia, carinhoso e atento a tudo. Mas ao contrário das outras vidas, Buddy sente que precisa encontrar alguém. Mesmo sem saber quem é, esse alguém ocupa seus pensamentos. Ele sente uma ligação forte com memórias antigas, campos abertos, risadas, uma fazenda, um nome que insiste em voltar: Ethan. Buddy não entende como pode lembrar disso, mas entende que não pode ignorar. O destino começa a agir aos poucos. Buddy foge, se perde, é encontrado por pessoas diferentes, como se o mundo estivesse empurrando ele na direção certa. Cada quilômetro percorrido parece guiado por algo maior que ele. Não é só instinto animal, é memória, é amor acumulado ao longo de várias vidas. Quando finalmente reencontra Ethan, o impacto é imediato. Ethan agora é um homem adulto, marcado pela vida. Ele carrega frustrações, arrependimentos e a dor de tudo o que perdeu ao longo dos anos. A fazenda da infância está ali, mas já não é mais a mesma. Ethan vive preso ao passado, sem perceber que ainda existe futuro. Buddy, ao olhar para ele, reconhece na hora, não como um dono qualquer, mas como o dono, o humano que sempre foi o centro de tudo. No começo, Ethan não percebe. Para ele, Buddy é apenas um cachorro abandonado, carinhoso e insistente. Mas para Buddy, aquele reencontro é o momento pelo qual ele passou todas as vidas esperando. Aos poucos, Buddy começa a agir. Ele conduz Ethan para lugares específicos, revive hábitos antigos, o leva até Hannah, o amor perdido da juventude. Cada movimento é intencional, mesmo que pareça aleatório. Buddy está reconstruindo pontes que o tempo derrubou. E então acontece o momento mais emocionante do filme, o reconhecimento. Em um gesto simples, quase bobo, Buddy faz algo que só Bailey fazia no passado. Ethan congela. A memória volta com força total. Ele entende. A ficha cai. Aquele cachorro não é apenas um novo amigo, é o mesmo de sempre. O reencontro não é exagerado, não é barulhento. Ele é silencioso, profundo e verdadeiro. Ethan chora. Buddy também sente. Não é só alegria, é alívio. Como se duas almas finalmente tivessem se encontrado novamente depois de atravessar o tempo. Com Buddy ao seu lado, Ethan reencontra o amor, reconstrói a própria vida e aprende a seguir em frente. O cachorro percebe então que o propósito nunca foi complicado. Ele não precisava salvar o mundo, nem cumprir grandes missões. Seu propósito sempre foi amar Ethan, acompanhá-lo e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para si mesmo.
Quando a última despedida chega, ela não vem com tristeza, vem com paz. Buddy parte sabendo que tudo foi cumprido, que cada vida valeu a pena, que cada reencontro teve sentido. Essa é uma história sobre pessoas, sobre laços, sobre perdas, sobre recomeços e sobre como o amor pode atravessar o tempo, os anos e até várias vidas diferentes. A gente acompanha a jornada de um cachorro que renasce várias vezes, sempre em corpos diferentes, com raças diferentes, donos diferentes, mas com a mesma alma. Cada nova vida traz uma pergunta: qual é o meu propósito? Em uma vida, ele é um filhote bagunceiro, em outra, um cão policial, depois um cachorro de companhia que salva alguém da solidão. E a cada recomeço, ele aprende algo novo sobre o mundo e sobre os humanos. Aprende o que é cuidar, proteger, amar, sofrer e também deixar ir. Antes mesmo de entender o mundo, Bailey nasce curioso, observador e com aquela inocência que só um filhote tem. Ele não sabe o que é propósito, não sabe o que é amor, mas sente. Tudo é novidade. Cheiros, sons, pessoas passando, o vento batendo no rosto. O mundo é grande demais para um corpo tão pequeno. Bailey acaba sendo resgatado por um grupo de crianças, e ali ele conhece Ethan. Não é um encontro qualquer. Tem algo diferente desde o começo. Enquanto os outros veem apenas um filhote, Ethan enxerga um amigo, e Bailey sente isso na hora. Ele não sabe explicar, mas sabe que aquele garoto é importante. É como se o coração dele tivesse encontrado um lugar seguro. Eles vão morar juntos em uma fazenda, e o filme desacelera para mostrar o cotidiano dos dois. Nada de cenas exageradas, só momentos simples. Correr pelo campo, brincar no celeiro, esperar o ônibus escolar, dormir no chão do quarto. É nessa simplicidade que a relação se fortalece. Bailey passa a ver o mundo a partir de Ethan. Quando Ethan está feliz, Bailey está feliz. Quando Ethan está triste, Bailey sente mesmo sem entender o motivo. Ethan cresce e Bailey cresce junto. A infância vira a adolescência e os problemas começam a aparecer. O pai de Ethan é violento, frustrado com a própria vida, e isso cria um ambiente pesado dentro de casa. Bailey não entende palavras duras nem brigas, mas entende sentimentos. Ele sente o medo, a tensão, a tristeza, e tenta proteger do único jeito que sabe, ficando por perto. A amizade entre os dois se aprofunda ainda mais quando Ethan se apaixona por Hannah. Bailey vira cúmplice, observa, torce, participa das brincadeiras, corre atrás deles pelo campo. Para Bailey, aquele é o momento mais feliz da vida. Ele acredita que seu propósito seja esse, manter Ethan feliz. Mas a vida, como sempre, muda. Um acidente grave deixa Ethan machucado e destrói seus sonhos de ir para a faculdade e jogar futebol. A frustração toma conta dele. Bailey sente a mudança. O garoto alegre vai se fechando e o cachorro tenta, em silêncio, puxá-lo de volta para a luz. Ele não pode curar a dor física nem o coração partido, mas continua ali, fiel, presente, constante. O relacionamento de Ethan e Hannah acaba se perdendo com o tempo, e Bailey percebe que algo importante está escapando. Mesmo sem entender o que é futuro ou escolhas, ele sente que aquele afastamento não é certo. Ainda assim, ele não pode impedir, ele só pode amar. Os anos passam e Bailey envelhece. O corpo já não responde como antes. As corridas ficam mais lentas, os saltos menores, mas o amor continua intacto. Quando chega o momento da despedida, o filme não tenta suavizar. É doloroso, é silencioso, é real. Bailey parte nos braços de quem ele mais amou, com a sensação de dever cumprido. Antes de fechar os olhos, Bailey acredita ter entendido seu propósito: amar Ethan, protegê-lo e acompanhá-lo enquanto pôde. Mas logo ele percebe que essa história ainda não acabou. Quando Bailey abre os olhos novamente, tudo é estranho. O cheiro é diferente, o corpo é outro, a energia é nova. Ele ainda carrega lembranças confusas da vida passada. Campos abertos, um garoto chamado Ethan, uma sensação forte de pertencimento, mas agora o mundo exige outra postura. Ele renasce como Ellie, uma pastora alemã, forte, focada e cheia de disciplina. Desde cedo, Ellie percebe que essa vida tem uma missão clara. Ela é treinada para ser um cão policial. Nada de correr livremente por fazendas ou dormir no quarto de uma criança.
Aqui tudo é regra, comando e responsabilidade. No começo é difícil, mas ela entende rápido que seu propósito agora é proteger vidas humanas. Ela cria um vínculo intenso com o seu treinador, Carlos. Diferente de Ethan, Carlos não demonstra carinho com facilidade. Ele é fechado, rígido, vive para o trabalho. Mesmo assim, Ellie sente que ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Aos poucos, entre treinos duros e operações perigosas, os dois se tornam uma equipe inseparável. Ellie aprende que amor nem sempre vem em forma de abraço, às vezes vem em confiança. Em uma missão decisiva, Ellie acaba sacrificando a própria vida para salvar Carlos. Não há dúvida nem medo. Para ela, proteger aquele humano era tudo. No último instante, ela sente que cumpriu sua função. Mais uma vez, a vida termina com a sensação de missão cumprida, mas com o coração ainda carregando algo inacabado. Logo depois, a alma retorna, agora em um corpo completamente diferente. Ele renasce como Tino, um corgi pequeno, mimado e cheio de personalidade. O contraste é enorme, de um cão policial para um cachorro de apartamento. Mas mesmo assim, o aprendizado continua. Tino vive com uma mulher chamada Maya, solitária, insegura e emocionalmente perdida. Ela trata Tino como um filho, e ele percebe rapidamente que seu papel ali não é proteger fisicamente, mas curar emocionalmente. Tino se torna o centro da vida dela. Está presente nos dias difíceis, nos silêncios longos, nos momentos em que ela parece prestes a desistir de tudo. E como sempre, o cachorro interfere no destino. Tino empurra Maya para fora de casa, a aproxima de pessoas, especialmente de um homem que acaba se tornando alguém importante em sua vida. Sem entender o conceito de romance, Tino apenas segue seu instinto: juntar pessoas que precisam umas das outras. Mesmo em uma vida tão diferente, as memórias de Ethan continuam surgindo. Um nome que ecoa, um rosto que ele não consegue esquecer. Ele começa a perceber que existe algo maior conectando todas essas vidas, que talvez seu propósito não seja apenas ajudar pessoas aleatórias, mas reencontrar alguém do passado. Quando essa vida chega ao fim, não há tristeza profunda, há gratidão. Ele entende que, de alguma forma, ajudou Maya a encontrar amor e sentido, mas agora ele sabe, ainda falta algo. E esse sentimento o acompanha quando ele nasce novamente, mais uma vez, perto de Ethan. Quando o cachorro nasce mais uma vez, algo é diferente desde o começo. Não é só o corpo novo ou o cheiro do mundo, é a sensação. Existe uma inquietação constante dentro dele, como se algo importante estivesse faltando. Ele agora se chama Buddy, um Golden Retriever cheio de energia, carinhoso e atento a tudo. Mas ao contrário das outras vidas, Buddy sente que precisa encontrar alguém. Mesmo sem saber quem é, esse alguém ocupa seus pensamentos. Ele sente uma ligação forte com memórias antigas, campos abertos, risadas, uma fazenda, um nome que insiste em voltar: Ethan. Buddy não entende como pode lembrar disso, mas entende que não pode ignorar. O destino começa a agir aos poucos. Buddy foge, se perde, é encontrado por pessoas diferentes, como se o mundo estivesse empurrando ele na direção certa. Cada quilômetro percorrido parece guiado por algo maior que ele. Não é só instinto animal, é memória, é amor acumulado ao longo de várias vidas. Quando finalmente reencontra Ethan, o impacto é imediato. Ethan agora é um homem adulto, marcado pela vida. Ele carrega frustrações, arrependimentos e a dor de tudo o que perdeu ao longo dos anos. A fazenda da infância está ali, mas já não é mais a mesma. Ethan vive preso ao passado, sem perceber que ainda existe futuro. Buddy, ao olhar para ele, reconhece na hora, não como um dono qualquer, mas como o dono, o humano que sempre foi o centro de tudo. No começo, Ethan não percebe. Para ele, Buddy é apenas um cachorro abandonado, carinhoso e insistente. Mas para Buddy, aquele reencontro é o momento pelo qual ele passou todas as vidas esperando. Aos poucos, Buddy começa a agir. Ele conduz Ethan para lugares específicos, revive hábitos antigos, o leva até Hannah, o amor perdido da juventude. Cada movimento é intencional, mesmo que pareça aleatório. Buddy está reconstruindo pontes que o tempo derrubou. E então acontece o momento mais emocionante do filme, o reconhecimento. Em um gesto simples, quase bobo, Buddy faz algo que só Bailey fazia no passado. Ethan congela.
A memória volta com força total. Ele entende. A ficha cai. Aquele cachorro não é apenas um novo amigo, é o mesmo de sempre. O reencontro não é exagerado, não é barulhento. Ele é silencioso, profundo e verdadeiro. Ethan chora. Buddy também sente. Não é só alegria, é alívio. Como se duas almas finalmente tivessem se encontrado novamente depois de atravessar o tempo. Com Buddy ao seu lado, Ethan reencontra o amor, reconstrói a própria vida e aprende a seguir em frente. O cachorro percebe então que o propósito nunca foi complicado. Ele não precisava salvar o mundo, nem cumprir grandes missões. Seu propósito sempre foi amar Ethan, acompanhá-lo e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para si mesmo. Quando a última despedida chega, ela não vem com tristeza, vem com paz. Buddy parte sabendo que tudo foi cumprido, que cada vida valeu a pena, que cada reencontro teve sentido. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.